Boa noite, amigos e irmãos da Igreja Deus da Profecia. Hoje estamos fazendo um programa especial, justamente porque a rede de computadores está com uma série de problemas e vamos fazer um programa gravado, que ao vivo está realmente impossível de trabalhar hoje. Teremos nossas convidadas especiais hoje, uma parte do nosso grupo de jovens, a Ceci e a Camille, que estará conosco hoje, sendo entrevistada e também louvando aqui na Igreja de Deus da Profecia, no bairro do Lucas Porpino, na nossa igreja sede, na cidade de Guarabira. Para algumas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Janduí Leite, sou um dos apresentadores do programa Hora Gospel e estou sob a direção geral do nosso caríssimo César Macedo, que está ali, no controle, tentando extrair água de pedra, mas é assim mesmo. Não tem problema, nós vamos em frente. E o nosso querido amigo Pedro Henrique, é isso mesmo. Sou um dos colaboradores aqui do programa Hora Gospel. Estou aqui para contribuir, e sempre aprender com as experiências. E hoje temos as convidadas, aqui a parte feminina, exatamente, dos jovens da igreja aqui local. É um tema moderno, um tema bem atualizado. E vocês jovens estão convidados a mandar um comentário depois dessa gravação, Vocês verem a nossa gravação, a nossa live. Vocês podem, por favor, dar um cliquezinho lá, dar um joinha para nos ajudar aí, tá bom? No YouTube e também se inscrever, Pedro? É verdade. Mensagem, pode. Você que sempre tem nos acompanhado, não deixe de compartilhar, divulgar esse programa, que ele tem sido uma bênção. E hoje, o tema que nós escolhemos vai justamente dialogar com os jovens, Vamos aqui aprender como é esse mundo jovem, as experiências, as dúvidas, E você que vai nos assistir, você vai ser impactado, abençoado, em nome de Jesus. Perfeitamente. E o tema de hoje está no livro de 1 Timóteo, tá? Capítulo 4, versículo 12. E o tema vai ser os jovens cristãos nos tempos atuais, tá bom? Daqui a poucos instantes estaremos, começando o nosso programa, com nossas entrevistadas. Nossa oração inicial, em nome de Jesus, Pedro, por favor. Amém, meus irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui em Tua presença. Se faz presente em nosso meio, nos dá sabedoria, nos dá direção, para que nesta noite seja um programa mais que especial com esses jovens, com essas jovens abençoadas, que elas possam aprender, que elas possam ser usadas como instrumentos e canais de bênção nesta noite. Senhor, fica conosco, abençoa a todos que vão assistir este programa, Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. E agora com vocês, nossas convidadas. Camille e Ceci, por favor. O programa é todo de vocês. Fiquem à vontade. Paz do Senhor a todos. Eu sou Camille. Eu sou Clarice. E estamos muito felizes de estar aqui esta noite para louvar e para conversar um pouco sobre a palavra do Senhor. Neste momento eu quero falar contigo. Tenho visto tuas lágrimas, os teus gemidos, pois sei que muito angustiado está teu coração. Que eu estou contigo em meio a esta aflição. São tantas dúvidas que perturbam o teu coração. Parece até que esqueceste
do que já falei pra ti. Mas filho, será que eu não sou fiel para cumprir o que te prometi? Mesmo que pareça impossível, nada é impossível para mim. Eu tenho o controle de tudo em minhas mãos. Filho, eu preparei tudo isso pra te aperfeiçoar, para moldar o teu caráter e teu coração provar. Não precisas entender, basta apenas confiar. Então por que tanta inquietação? Se eu já te disse que isto é permissão, isto é prova e você tem que passar. Filho, eu sei que está doendo, saiba que nessa prova eu te acalei. É pra o teu bem e no final tu entenderás. Então confia, futuro está em minhas mãos. Se tua história está em minhas mãos, então por que tanta inquietação? Se tua família está em minhas mãos, se teu trabalho está em minhas mãos, se tua saúde está em minhas mãos, então por que tanta inquietação? Então confia, espera, descansa, te alegrar, pois em tua vida eu estou a trabalhar. Filho meu, descansa, confia em mim, eu sou o teu Deus e luto por ti. Isso é permissão e não indaga não, pois no final tu irás cantar. Louvado seja Deus. Uma bênção, né, gente? Amados irmãos, você que ligou agora o seu celular, seu smartphone, você está ligado no programa Hora Gospel. Eu gostaria que você desse um likezinho aí pra gente, participasse depois dessa live, colocando seu comentário a respeito da nossa programação. Nós estamos com esse laboratório espiritual, tá? E eu creio que boas ideias devem ser copiadas. Nós estamos seguindo uma série de programas, porque a live ou um programa ao vivo também sempre é uma ferramenta de trabalho que envolve muitos aspectos, não só em termos artísticos, mas também como um trabalho evangélico, um trabalho de digamos assim, doutrinário. E nós estamos nessa linha de programação. Tá bom, gente? Vamos sentar para a gente começar aqui a nossa programação de hoje com as nossas convidadas especiais no tema de hoje, né, Pedro Henrique? Um tema bastante importante. Eu até estava refletindo sobre isso, que é um tema que
que toda classe juvenil precisa dialogar. E é por isso que eu trouxe até um livro de Augusto Cury, que fala sobre pais e filhos, né? E aqui tem uma frase que diz: sem diálogo as famílias morrem. Então, dentro do tema que vamos falar aqui, os jovens cristãos nos dias atuais, vamos justamente falar e dialogar sobre essa importância, né, que há no desenvolvimento dos jovens. E aqui com as meninas, desde já nós agradecemos a presença delas. É um prazer, né, estar aqui aprendendo com elas. Aqui elas que são de casa, aqui da igreja local, né, irmã Judy? Sem dúvida nenhuma. Essa iniciativa que nós estamos tendo, eu sempre conversava com o nosso diretor de programação, César, para que a gente pudesse fazer um grande envolvimento, não só com as pessoas convidadas, pessoas que são, digamos assim, preparadas em termos da palavra, né, mas criar um incentivo, uma modelagem, um laboratório espiritual, um laboratório evangélico, para que a gente motivasse nossos jovens, e também não só os jovens, mas todo o aparelhado da nossa igreja. E você que quiser participar do programa também, em outras oportunidades, outros irmãos que queiram participar, só é agendar com o nosso diretor de comunicação ali, Pedro Henrique, que ele vai fazer a agenda e fazer essa programação, inserindo você nessa nossa programação. Desde já eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento, que vocês podem observar, estamos sem máscara, mas estamos vacinados, seguindo todos os critérios do Ministério da Saúde, o álcool gel, tudo bem direitinho, todo mundo aqui imunizado com a maior segurança possível. E o nosso espaço, como os senhores podem perceber, é um espaço grande, estamos aqui em completa segurança e, acima de tudo, na casa de Deus. Pedro Henrique, por favor, a leitura do tema, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, para que nós possamos começar a trabalhar a palavra de Deus. Amém. Vamos estar aqui lendo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos dialogar com as meninas a respeito desse versículo e mais versículos, né? Vai ser uma conversa. O programa de hoje, né, vai ser um pouco dinâmico, simples, né? Um programa jovem nesta noite. E eu acredito que nesse laboratório, como o irmão Geduí falou aqui, vamos aprender com cada um, né? O irmão Geduí, com as jovens, comigo, né? E a nossa intenção é passar a simplicidade do Evangelho, né? A nossa vida cristã, tá certo? Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Amém? É isso mesmo, Camille? Bem, queridos irmãos, nós queremos mandar um abraço logo de início para o nosso pastor Gilvan de Oliveira, que está visitando, né, o avô, né, o pai dele, o avô das meninas aqui. E a tal história, a joia rara nós temos que conservar e aproveitar o tempo que eles estão por aqui, porque os tempos são difíceis, e todo o tempo que a gente puder visitar um parente, um papai ou uma mamãe, eu acho que isso é fundamental. Pastor Gilvan, hoje o senhor não vai poder nos assistir, porque estamos gravando essa live devido ao problema técnico que está envolvendo toda a rede de computadores, e não só no Brasil, mas em todo o mundo. Quero também deixar aqui os abraços, né, para as igrejas de Deus da Profecia, em Natal, em Recife, no Ceará, em todo o Brasil, né, os nossos abraços aqui do programa Hora Gospel, né, e todos os ouvintes que nos acompanham, os nossos fiéis parceiros desse programa. Amém? Perfeitamente. Eu gostaria, em primeiro lugar, passar a nossa palavra aqui para Clarice, cortando um pedacinho do nome, a Ceci,
para vocês, os íntimos, Ceci, tá? Principalmente você, Lenilson. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre o tema, fizesse sua apresentação, seus cumprimentos, um abraço se você quiser mandar para alguém. Fique à vontade. Amém. Como Pedro já falou, irmão Pedro já falou, esse vai ser um programa sobre conversa sobre jovens, porque as pessoas que vêm de fora acham que é uma vida difícil, é chato, e nós estamos aqui para conversar e mostrar que é totalmente o contrário, que é muito divertido, aliás, né? E muito legal, e que não é tão estreito assim, e não é tão difícil, que é muito fácil, até, né, no dia de hoje. E nós vamos conversar sobre isso, mostrar que é fácil e que nós todos devemos ser exemplo e mostrar como é que temos que ser o exemplo. Pedro Henrique. Sem dúvida nenhuma, é um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês, porque muitos jovens, né, se prendem, e é como eu falei no início, que há essa frase, né, sem diálogo as coisas não acontecem, as coisas elas não vão para frente. Então precisamos, né, ter esse diálogo, né, e para dar continuidade ao programa, né, aqui está a segunda jovem, a segunda levita, né, uma das caçulas do jovem, Camille, tá certo? Então, diga quem você é, Camille, né? Fale sobre sua trajetória aqui na igreja, né? E fique à vontade. Amém. Eu sou aqui da igreja, né? Venho desde nova e eu tenho algumas experiências. E estamos aqui para compartilhar, né, todas que nós tivemos e mostrar que é muito bom estar com Deus e que a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida é estar na presença dEle. Amém. São 8h07 na cidade de Guarabira. Você está assistindo o programa Hora Gospel. Hoje o tema é os jovens cristãos, nos dias atuais. Está mais ligado do que o próprio apresentador. Mas então, gente, olha, esse tema eu considero ele de alta importância. E a você, jovem, que sente alguma dificuldade, né, de fazer alguma escolha, porque muitas vezes você visita alguma igreja, não só católica, mas também como evangélica. Você conhece muitos amigos na escola que são evangélicos, recebe algum convite, aí fica ali restrito, né, com aquela timidez de visitar, ou então com medo das restrições que possa haver na igreja, que é proibido isso, que é proibido aquilo. Cleice, como é que você vê isso aí, Cleice? Essa suposta restrição que afasta o jovem, às vezes, de ser evangélico, de servir a Deus de uma maneira mais diferenciada. Qual a sua opinião a propósito? Bom, as pessoas dizem que é meio difícil porque tem muito aquele negócio, não pode. Mas na verdade é que eles são acostumados tanto a fazer as coisas que não são permitidas, que hoje as coisas certas são consideradas como erradas. E por isso que para eles se torna um pouco difícil. Mas a gente está aqui cada vez para mostrar, se atualizando, mostrar que não é tão difícil e que é possível sim, e que é muito divertido servir a Deus, e estamos no caminho certo, e esperar, né, para que eles consigam se libertar. A propósito, Ceci, qual a idade assim que você acha que o jovem poderia ter uma escolha mais consciente para poder realmente seguir e servir a Deus? A idade assim que você acha que a pessoa deve ter realmente a iniciativa de dizer, vou seguir os caminhos do Senhor? Você tem assim alguma ideia? Para mim, assim, idade não tem. A partir da pessoa que a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, já pode ir. É muito questão de maturidade. Decidir, eu quero que Deus tome posse da minha vida, que Ele faça de mim o que Ele achar o que é melhor para mim. Assim, idade não tem idade. Só mais uma pergunta. Sabe por que eu fiz essa pergunta a você? E para você também, viu, jovem que está nos assistindo? Essa pergunta é para você também. É porque
acontece em muitas ocasiões que uma pessoa é criada dentro da igreja, né? Desde criança é levada pelos pais, tem aquela criação realmente evangélica, e depois ele se afasta da igreja justamente numa hora que ele não deveria se afastar, porque já tem conhecimento da palavra, né? Já sabe os caminhos que realmente são tortuosos para ele não seguir. Você acha que a impetuosidade do jovem, a vontade de conhecer as coisas do mundo, faz com que ele se afaste e não retorne? Às vezes o mundo chama, começa a surgir a curiosidade nas pessoas e elas vai. Só que para isso você tem que ter uma concentração, foco, uma aliança com Deus. Sim. Decidir que eu quero que seja Ele, só Ele, que eu amo, e que é Ele que eu quero que siga, porque eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. É isso que acontece. Às vezes surge a curiosidade por um momento, por causa de algo passageiro, a pessoa esquece disso. Tanto que quando a pessoa se desvia, a pessoa fica até pensando: eu estou esperando o meu tempo, ainda não está na meia hora, estou esperando Deus chamar, ainda não estou preparado. Mas não é isso. A partir de uma hora que alguém vai lá e chama um jovem, é porque Deus está chamando para ele vir para cá e já se preparar. Porque quando tem um jovem, um vaso quebrado, não fica fora. O oleiro traz de volta para casa, para dentro da casa, preparar. Ninguém é preparado fora. Tem que ser dentro. Muito bem, gostei desse ponto de vista. Achei bastante interessante isso. Que o vaso ele não é consertado fora da igreja, não. É consertado dentro da igreja. Muito bem. Seguindo essa linha de raciocínio, outra coisa que eu achei interessante é que o jovem, ele acha que a liberdade dele fica privada quando ele vai para a igreja. Só que determinadas experiências que o jovem tem fora, essa suposta liberdade que ele quer ter lá fora, às vezes se torna um grande problema para ele, não uma solução para os prazeres dele, ou seja, seus divertimentos, suas alegrias, né? Suas companhias, seus amigos que acham que são amigos. Você acha que isso influi bastante a afastar o jovem? Porque aí você falou numa coisa muito interessante aí, sobre a escolha do amor. Então, no caso aí, pelo que eu entendi que você falou, você me levou a perceber que a escolha do primeiro amor, que seja Deus, ele é a peça fundamental para que o jovem fique na igreja, não é isso? Primeiro você vai ter que ter uma curiosidade e escolher Deus, e depois vai surgir amor aos poucos, porque ninguém ama algo ou alguma pessoa sem conhecer. Tem que primeiro a curiosidade de conhecer para depois gerar o amor. A partir do momento que você escolhe conhecer a Deus, ao pouco vai se formando. E a liberdade, a diferença é que as pessoas, a partir do momento que a pessoa sabe o que é certo, o que é errado, a diferença é que antes a pessoa fica pensando: eu tenho a liberdade de festa, de fazer aquilo, de fazer aquilo, mas não é isso. É porque quando a gente está dentro da igreja, a gente sabe o que a gente deve e não deve fazer. Eu tenho a minha liberdade, só que eu sei o que eu posso e o que eu não posso. No caso, você se patrulha, né? Você se vigia. Muito bem. Pedro Henrique, agora ocupei só 7 minutos. Depois a gente faz um feedback, uma troca, tá bom? Para lá e para cá, e a gente faz uma linha cruzada aqui e dá tudo certo. Fica à vontade aí. Amém. Eu ouvindo esse ponto de vista, né, que o irmão Geduí estava dialogando com a jovem aqui, Clarice, me faz lembrar que nós jovens, eu como jovem, né, em nossa trajetória da igreja para a escola, da escola para casa, entendeu? A gente vai sofrer muito isso e vai ter justamente esses problemas de ser influenciado por algumas coisas, né? Pelos amigos, pela internet. Então, como Clarice falou, a gente precisa desse amor, né, que os nossos pais nos ensinam, o amor pela fé, o amor pela igreja, essa experiência que a gente tem aqui, os jovens, né, os jovens que vêm, porque a maioria dos jovens, né, não quer saber de igreja,
não quer ter esse compromisso, irmã Judy, até mesmo com a escola, né? Pela influência dos amigos, né? Perde esse compromisso com a educação. Então é importante a gente dialogar sobre isso, para que os nossos jovens não venham nem se desviar nem da igreja e nem da escola, e tenham um diálogo sadio com os pais. O senhor pergunta para a Camille. Então, a pergunta é, como a gente está conversando sobre os jovens, sobre as experiências. Camille, me conte um pouquinho da sua experiência aqui na igreja, né? Vamos partir logo para esse ponto aqui na igreja. Como tem sido a sua experiência, o que você tem aprendido, a sensação, a alegria de você ser uma jovem, né, desde pequena, nos caminhos do Senhor? Então, nesses últimos anos, a minha experiência com Deus tem sido bastante boa, por ter firmado 100% o relacionamento com Ele, né? Realmente na escola a pessoa fica meio difícil por influência de pessoas, pelo que as pessoas falam, né? A gente acaba meio às vezes desanimando. Mas eu acho que quando a gente entrega o nosso coração 100% para Deus, o Espírito Santo ele nos direciona a manter ali o foco em Deus, a estar ali com Ele, independente de tudo. O Espírito Santo nos ajuda a escolher nossas decisões e a estar ali com Deus, mesmo no meio de pessoas que venham falar mal da gente, mesmo que venha estar ali com a gente, o Espírito Santo ele nos ajuda quando nós decidimos entregar o nosso coração totalmente para Deus. Outra coisa também que a gente tem visto aqui, a igreja, né, que essa jovem tem se esforçado, ela tem, né, feito, né, o que os pais têm falado, ela tem sido exemplo. É por isso que nós lemos 1 Timóteo, né, capítulo 4, versículo 12, que fala sobre exemplo, fala sobre moral, conduta. Então a gente tem visto que essa jovem, né, Camille, a caçula dos jovens, eu acredito, não é isso? A caçula dos jovens, né, ela tem tido essas experiências, como ela falou, ela tem aprendido, ela tem se alegrado com um pouco que ela tem visto, tanto aqui como na escola, e ela está nesse crescimento. Então é muito gratificante a gente ver uma jovem nos dias atuais sendo um exemplo para não só a igreja, mas para o pessoal de fora. Fique à vontade, Camille. Eu tenho algumas considerações assim. Você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Camille, para a gente aproveitar, coroinha aqui sou eu. Nessas experiências, né? Me conta um pouquinho como está sendo agora esse início de experiência com a palavra. Você um dia desse teve uma oportunidade para trazer uma palavra, né? Essa experiência com o ministério da palavra. Sim, né? O meu chamado é para a palavra, eu sei, mas ainda está sendo um pouco difícil ainda por eu ser muito tímida. Ainda traz um pouco de nervosismo, mas confiar nas mãos de Deus, porque a partir do momento que a gente vai falar sobre a palavra dele, não somos nós que estamos falando, somos apenas sendo usados por Deus para falar o que ele quer falar com a igreja, com as pessoas. Então é só confiar e deixar Deus falar. Eu acho que isso é algo muito importante. Concordo plenamente com você, Camille. Eu também tinha esse problema de timidez e ainda tenho ainda. Às vezes eu tenho até pessoas que quando eu fico perto delas eu fico meio nervoso também, sabe? Eu fico meio acanhado e às vezes falta até palavras para conversar com determinadas pessoas. Mas de qualquer forma a gente vai, sabe, superando isso, controlando os nervos e fica meio... Mas é assim mesmo. De qualquer forma eu gostaria que você, jovem, seguisse esse exemplo dessas jovens que estão assim, ó, tentando fazer um apanhado de todas aquelas coisas boas que foram passadas para ela, também algumas experiências desagradáveis, por exemplo, como a Camille citou, que na escola a gente sofre às vezes bullying. Lá vem o Bíblia, lá vem o Evangelho, lá vem aqueles apelidozinhos,
para tirar sarro da cara da gente. E isso são problemas que realmente influenciam muito, né, Camille? Na escola, aí cria determinados grupos. Vocês já se sentiram assim, algumas vezes excluídas porque servem a Deus na escola? Algum grupo assim, discriminando vocês? Já me senti excluída por chegar perto das pessoas, né? Querendo me enturmar, fazer amizade e elas ficarem caladas, tá conversando, simplesmente ficar calada e não falar nada. Já sofri um pouco disso já. Por exemplo, né, Pedro? Você deve ter tido essa experiência também. Eu estou conversando um assunto aqui com o meu amigo César Macedo. Aí chega o meu amigo Pedro Henrique, aí eu calo, discriminando ele porque ele não tem condições de estar ali naquele assunto. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Elas têm o assunto delas cristão, né? De católico, ou seja lá, qualquer outra denominação. E quando vocês vão chegando perto, aí aquele silêncio de hospital, aí uma vai saindo por aqui, vou ali, fulano. Aí vai saindo, daqui a pouco fica você sozinha com cara de tacho. Acho que é mais ou menos por aí, né? E vocês, qual assim a maneira que vocês estão usando a inteligência para poder contornar esse tipo de situação quando isso acontece? Responder, né? Responder a esse tipo de questionamento. Isso que é muito normal na escola. Bom, eu simplesmente não reajo. A pessoa tem que sair procurando as amizades certas. Pra gente, uma coisa é colega, outra coisa é amigo. A gente não é porque a pessoa não é religiosa que eu não devo não falar. É não seguir o exemplo. Tem que sair procurando pessoas que não têm preconceito, que vai conversar com você, porque quando está procurando amigos, procura amigos. Agora tem que ser aquelas pessoas que não vão te influenciar e para que você possa ser o influenciador, para eles poderem seguir. Quando a pessoa já vê alguém assim, que se distancia, quando a gente chega, a gente já vai tentando se afastar no tempo não, porque a gente sempre está tentando ser influenciador para poder mostrar a eles que o caminho certo é esse. Positivo. Sem dúvida nenhuma, eu gostei dessa colocação aí, quando você fala o influenciador, né, meu diretor de programação, e o influenciado. Esse feedback que você faz assim, é bem interessante, porque faz com que a pessoa ela não se sinta ofendida, porque você não está mais tendo aquele acesso a ela, certo? E deixando que ela própria faça as suas escolhas e ela possa valorizar você como realmente você seja um influenciador para as boas ações. Isso é para você também, viu, Will? E você também pode aproveitar nessa conversa com essas pessoas, porque o jovem, ele se enturma muito fácil, né? Ele conhece outros jovens através da simpatia, através da conversa boa, entendeu? Porque a conversa, muitas vezes, dos jovens, o pessoal adulto pensa que é uma conversa imoral, é uma conversa cheia de coisas desinteressantes, maliciosas, né? E na maioria das vezes não é assim, é uma conversa simples, é uma conversa de jovem para jovem. O problema é, como a jovem falou, Clarice, é não seguir o que eles fazem, né? E sim influenciar através da sua conduta, através da sua vestimenta, do seu falar, né? E do seu exemplo que você passa para ele. Queridos irmãos, são 8 horas, que isso? 8 horas e 24 minutos? O tempo está voando. O tempo está voando e a gente... O tema muito interessante. Eu acho que esse feedback aqui foi muito legal, está sendo muito legal. Eu vou falar menos, eu vou conversar com Camille. Camille, a sua escolha foi justamente a palavra. E a sua? Assim, já deu para você saber qual é o seu chamado, assim? Bom, eu me sinto muito confortável em louvar o Senhor. Só que eu estou sempre tentando buscar mais, conseguir pregar na frente das pessoas, porque eu ainda fico um pouco nervosa. Conseguir pregar, falar. Só que no momento eu estou me sentindo muito mais confortável louvando ao Senhor. Mas por incrível que pareça,
você, fazendo esse feedback aqui, você está saindo muito bem e poderia também seguir a mesma linha de escolha que a Camille. Que você se sai muito bem das suas respostas, principalmente que falando com o público assim, de frente a uma câmera, não é todo mundo não. O senhor, doutor, qual é o seu foco, a sua trajetória? Posso saber da sua escolha? Irmãos, eu tenho... Né, os seus amigos que estão assistindo saibam qual é a sua... Eu tenho me esforçado muito para ter esse domínio com a comunicação, né? Por isso que eu escolhi estudar para ser professor e aqui na igreja ajudar os irmãos, né, a entender um pouco a palavra do Senhor através de uma saudação, através de uma meditação. E aqui é muito, eu fico feliz, né, por ver jovens, né, não somente do sexo masculino, mas do sexo feminino, né, se importando também com a palavra, né, em se esforçar em aprender a transmitir essa palavra, porque muitas vezes os jovens sabem falar de série, sabem falar de time, sabem falar de novela e muitas vezes, né, tem um problema de falar da palavra do Senhor, né, que a gente desde pequeno aprende aqui, que a gente precisa falar quem é Jesus, o que Jesus faz, entendeu? Então é muito lindo a gente ver jovens assim em cada área, na palavra, no louvor, né, tendo essa alegria em falar da palavra. A pergunta vai primeiro para Camille. Camille, eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito do seguinte: você acha que o jovem deveria se envolver mais dentro da igreja, digamos, em outros departamentos? Por exemplo, teatro, na escola dominical. O jovem deveria ter uma maior participação. Os diretores de igreja os dirigentes de igreja deveriam dar uma maior atenção ao jovem nesse sentido? Sim, acho importante, né, a participação dos jovens, por estar ali mostrando, né, desde novo, estar ali na presença de Deus e ajudando sempre na obra. Acho que sim, deveria se envolver mais, né, mostrar ali, fazer com carinho a obra de Deus em diversas áreas, tanto no teatro, tanto na palavra, no louvor, tanto sempre estar se esforçando cada vez mais. Você me diz uma coisa: a sociedade, você acha que ela tem aceito o jovem cristão de uma maneira assim respeitosa, de uma maneira assim mais que pudesse mais valorizar o jovem? Bom, tem gente que respeita bastante, agora tem outros que nem tanto. Infelizmente ainda existe aquele preconceito com a gente, porque quando olha assim, lá vem o crente, lá vem ali o santo, achando que a gente é chato, né? Porque já que a gente não pode fazer de tudo exatamente, né? Não é que a gente não possa fazer, é uma escolha da gente, na verdade, né? Vamos deixar isso claro. Mas é por pessoa, mas assim, onde eu convivo, eu sempre procuro as pessoas que me fazem bem, se afastar das que fazem mal, já para não ser influenciado. Aqui, de fato, você veja só, existem pessoas na faixa etária de idade de vocês, que se você conversar com elas sobre assuntos de intimidade, né, de intimidade do jovem, a intimidade do jovem, você pode perceber que tem algumas amigas suas que conhecem até coisas mais do que uma senhora que tenha, uma jovem que tenha 25, 26 anos, porque elas já frequentaram diversos ambientes onde realmente dali se aprendeu tudo que não presta. Você já teve alguma colega assim que tem esse comportamento assim da sua faixa de idade? Vocês Já. Esse tipo de gente, pessoas, é bom a gente estar sempre mostrando o certo a se fazer. Porque muitas vezes são pessoas que não foram inclusas, ensinadas o que é o certo, ou então não teve a oportunidade de aprender. Ninguém nunca chegou e falou assim: olha, não é bem assim, o certo é ir por esse caminho, porque isso aqui pode ser perigoso. Muitas vezes a pessoa não tem oportunidade, e outras vezes é por escolha. Aí é bom a gente sempre ver qual dos dois, mas mesmo assim tentar ajudar o que
principalmente o que nunca teve o direcionamento, e tentar mudar a ideia de quem já teve essa escolha. O para Pedro Henrique e Camille também. Vocês acham que esse tipo de situação, quando a jovem ou o jovem, ele entra por esses caminhos de promiscuidade e prostituição, que o Timóteo, né, nesse livro que nós lemos, o Timóteo era meio namoradorzinho, e depois foi que Paulo botou ele porque viu que ele poderia ser um jovem altamente talentoso para o Senhor, mas o Timóteo era meio danado. Você acha que a ausência dos pais contribui para isso? Sem dúvida, há um grande índice, né, com relação a isso, que muitos jovens deixaram, né, ou estão deixando a fé por isso, né, pela ausência dos pais, pela ausência da família, pela falta de diálogo, como Augusto Cury fala. O diálogo, a conversa, né, a formação dos pais, né, tem faltado muito em muitas vidas juvenis. Então eu acho que o grande índice de prostituição, de vícios, né, dos jovens estarem nesse caminho é pela falta justamente da formação, tanto dos bons costumes, né, como também religiosa, porque o jovem, quando entra na escola, né, ele conhece muitas coisas, ele tem muitos caminhos para escolher. As meninas sabem muito bem que elas conversam com jovens, né, pelo celular ou pessoalmente, e elas veem que há um banco de dados, há um banco de informações que elas, né, precisam ter sabedoria para escolher o que é bom e o que é certo. Camille, fica à vontade, pode completar. Eu fiz a seguinte pergunta, assim, eu fiz a colocação de que a ausência dos pais, se ela contribui para que esses jovens, tanto feminino como masculino, elas façam escolhas erradas, para conhecer pessoas erradas, ir para motéis, beber, fumar, usar drogas. Você acha que a ausência dos pais influi isso? Sim, porque os pais eles não estão ali para ensinar, né, o que é certo. Apesar de que também muitos jovens eles encontram a Deus através dos seus amigos, mas os pais também têm uma grande influência, assim como os nossos pais também tiveram, de sempre nos ensinar no caminho de Deus, e nós estamos aqui hoje. Então sim, quando os pais não ensinam, tem mais chance disso acontecer, mas também muitas vezes esses jovens acabam encontrando a Deus por darem uma chance de vir para a igreja, de dar uma chance para Deus. Eles acabam encontrando também a Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, aqui tem um livro excelente, tá? Augusto Cury. Vou dar um close aí que você quiser ver, tá? Que fala justamente sobre a família, né? A influência da família na educação espiritual do jovem. São 8 horas e 33 minutos da cidade de Guarabira. Meu diretor de programação, tem algum hino preparado para as nossas jovens fechar aqui a programação? Tem? Vá preparando aí, por favor. Qual seria o hino que vocês poderiam sugerir ali para ele procurar ali? Nada lá? Pronto. Vá preparando aí, meu amigo. Dê o sinal aí para a gente dar um break aqui e vamos em frente. Pedro Henrique, querendo mandar um abraço, por favor, fica à vontade aí. Queria mandar um abraço mais uma vez. Eu já mandei para as igrejas, né, da profecia em todo o Brasil, mas exclusivamente queria mandar os abraços para meus amigos, meus familiares, né, para a família do pastor, como as filhas
né, dele estão aqui nos ajudando, aprendendo, né? Um abraço aí para nosso pastor, a diaconisa Sandra, né, para outra sua filha, né, seu genro, seu outro genro, o Lenilson. Um abraço, que Deus abençoe a todos, né? Eu acredito que esse programa, né, vai ser uma bênção quando vocês assistirem. Então, Deus abençoe, né? E a gente tem muito que aprender. Pronto, meu diretor? Pode saltar? Fique à vontade aí, crianças. Nós vamos dar uma saidinha, beber uma aguinha ali, enquanto as meninas estão louvando ao Senhor. E daqui a pouco a gente retorna. Em nome de Jesus. Estou aqui dentro do barco, fique em paz. Pra que se preocupar, me fala. Pra que chorar, então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração. Respire e tranquiliza a sua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar, me fala. Pra que chorar, então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração. Respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Na hora certa vou me levantar e agir. O seu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai te surpreender. A tempestade te assusta, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. É só despreocupar, despreocupar. Louvado seja Deus. Que bênção, gente. Graças a Deus temos pessoas que, quando canta, os anjos até ficam
prestando atenção e acompanhando. Para isso nós temos esse laboratório, né, de aprendizado aqui na Igreja de Deus da Profecia, com essas jovens maravilhosas, e graças a Deus as coisas estão caminhando cada vez mais. Camila, eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais, quiser mandar um abraço para alguém, alguma colega, tá? Fique à vontade. Amém. Queria agradecer a todos que vão assistir nessa gravação. Foi muito bom estar aqui para falar um pouco da palavra de Deus sobre os jovens. E queria mandar um abraço para a minha família mesmo, né, para os meus familiares e para quem vai assistir, né, que você possa ser cada vez mais abençoado por Deus. Pedro Henrique. Amém. Em nome de todos os jovens, né, os remanescentes, aqui estamos representando, né, e nós estamos muito felizes por essa experiência, né, essa primeira experiência aqui com os jovens da casa, né, com as meninas que estão, né, aprendendo a cada dia, estão crescendo com o louvor, com a palavra, né, conosco, com o pastor e com todos nós, né, e você que vai nos assistir, que você possa olhar para esse exemplo, né, que a sua vida possa ser abençoada, que a sua vida possa ser transformada através dessas jovens. E Clarice, para nós terminarmos esse programa, né, faça aí suas considerações finais, agradecendo, mandando algum abraço para o pessoal. Desde já agradecemos por estar aqui, pelo convite e pela permissão de Deus, né, acima de tudo, por ter permitido que nós chegássemos até aqui. Agradeço a todos que estão assistindo, um abraço a todos, um beijo. Gente, eu gostaria de cumprimentar as meninas. Elas estiveram muito bem, se saíram muito bem pela primeira vez que foram entrevistadas. Eu creio que foi uma experiência nova e uma experiência bem positiva para elas. E gostaria de parabenizar a vocês duas. Continue assim, tá? Estão no caminho certo e pode ter certeza que Deus vai abençoar cada vez mais vocês e segurar no barco ali e vamos embora, né? Amém. Não é verdade? E eu vou fazer uma oração aqui intercessória para encerrar esse programa na santa paz do Senhor. Querido e soberano Deus, grata nova, boa nova, Senhor. Como Tu és maravilhoso, Senhor, e nos deu de presente hoje duas joias raras, Senhor, aqui da Tua casa, que veio, Senhor, para falar sobre a Tua palavra, que veio mostrar aos jovens como é o comportamento de um jovem cristão sem ser excluído da sociedade. Como é que um jovem pode ser feliz sem ter de que ser absorvido pelas coisas mundanas do mundo. Ó Deus, esta felicidade é compartilhada por nós também, que fazemos parte da Igreja de Deus da Profecia. E você, jovem, está convidado a trilhar o mesmo caminho dessas jovens e desse jovem que está aqui ao nosso lado. Os caminhos de Deus são a melhor escolha possível que você possa fazer. Nós ficamos aqui maravilhados, né, com o poder que Deus está tendo sobre essa igreja de orientar essas jovens e os jovens de nossa igreja no caminho certo. E nós te agradecemos imensamente, Senhor, que nessa noite elas sejam abençoadas, que todos os jovens possam ser abençoados em nome de Jesus, que eles possam fazer escolhas verdadeiras e inteligentes, assim como Timóteo fez, mesmo conhecendo coisas mundanas, mas depois ele fez a escolha certa, que foram os caminhos do Senhor. E assim nós agradecemos essa oportunidade maravilhosa em nome de Jesus. Pedro Henrique. Amém. E a conversa não termina por aqui. No próximo programa vamos ter mais um jovem, né, e vamos falar sobre esse mesmo tema, né, como é a vida do jovem cristão, que ele enfrenta as suas dificuldades nos dias atuais. Hoje tivemos aqui as jovens de casa e no próximo programa você é nosso convidado para a gente conversar mais a respeito sobre esse tema importante. Deus abençoe, um abraço a todos. Amém. Pegando o gancho aqui, viu, Pedro? Amanhã, terça-feira, dia de culto e oração, você é nosso convidado. Igreja de Deus da Profecia, Avenida Nossa Senhora da Luz, 528, bem no centro do Conjunto Lucas Subalpino. E até amanhã, se Deus quiser, e o próximo programa também. Um abraço a todos, muito obrigado. Deus abençoe a todos.